Olá, boa tarde. Estamos chegando, meio-dia agora. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora pelo WhatsApp. O número é o 973350038. De novo, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações pelas redes sociais. Iniciando mais uma semana por aqui, esta edição do programa Gente que Fala, com muita dedicação, com muito empenho. Vamos aqui em frente com os nossos convidados, formando a nossa bancada. Primeiramente, o doutor Floriano Azevedo Marques, professor, advogado, diretor da Faculdade de Direito da USP. Seja bem-vindo, doutor Floriano Azevedo Marques. Tudo bem? Bem, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa. Muito obrigado pela presença. Também conosco, formando a nossa bancada, a doutora Eunice Prudente, professora, advogada. Doutora Eunice é docente dos programas de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Ela é também responsável pela implantação das disciplinas pioneiras em gêneros e etnias. Doutora Eunice, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, muito boa tarde, Mauro Friesman, boa tarde, meu prezado diretor, né, professor Floriano, obrigada. Seguindo aqui com a formação do nosso time para as nossas conversas nesse início de semana, mais um operador do direito, o doutor Vitor Fernandes Serri de Souza, também advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Contratual, Compliance e Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção Santana. Doutor Vitor, mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Como é que estão as coisas? Muitíssimo boa tarde, Mauro Friesman. Sempre um privilégio participar desse programa que cumpre relevantíssima função social. Agradeço a todos os colegas presentes na bancada, sempre um prazer. Muito obrigado. E fechando o nosso time, fechando a nossa bancada de debatedores hoje, o doutor Getúlio Hanashiro, sociólogo, foi deputado estadual, foi secretário de governo no município, no estado, em diversas áreas, na saúde, nos transportes, nos negócios metropolitanos. Bom vê-lo aqui, doutor Getúlio Hanashiro. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos, e é uma surpresa muito grande encontrar essa bancada tão excepcional num dia tão difícil como hoje. Muito obrigado. E vamos aqui ao nosso primeiro assunto de hoje, para colocar para análise e debate de vocês, 12:04 agora. Olha, minha gente, dias antes do assassinato de João Alberto em uma loja Carrefour em Porto Alegre, que gerou essa grande onda de protestos em todo o país, um outro caso de racismo também ganhou as manchetes. Aconteceu no domingo anterior, no dia 15 de novembro, quando um casal de idosos entrou em uma loja Ponto Frio em Governador Valadares, Minas Gerais. Esse casal pediu para chamar o gerente. E ao conhecer o gerente Bruno Mendes, eles disseram que era inadmissível que um negro gerenciasse uma loja tão grande. E o casal foi embora em seguida, depois de terem dito isso. São casos e mais casos tratando de racismo. Eu vou até destacar um que surgiu aí também no final de semana, a notícia: um homem negro que comprou uma mochila lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O nome dele, Fernando Silva dos Santos, contou que foi abordado por 3 funcionários na porta do estabelecimento. Enfim, ele foi acusado de furto na loja depois de ter comprado a mochila, apresentou nota fiscal e não adiantou nada. Doutora Eunice Prudente, desculpe. O que esses casos nos revelam? Revelam uma sociedade problematizada, né, por práticas discriminatórias. Nós observamos nessas relações de consumo que foi aqui, né, comprovadas, aqui relatadas, né, uma seletividade. Então, se a pessoa é negra, a sua cidadania é colocada sob suspeita. Ela pode ser um ladrão, né, mas só que a partir daí o tratamento é gravíssimo. Chega às vias de uma violência e até de perda de vida, como nós assistimos. Então, esta situação urge, sim, uma intervenção
imediata, né, dos governos todos, porque o que está constitucionalizado, combinado na nossa convivência, é, sem dúvida alguma, o respeito aos direitos da pessoa, à dignidade da pessoa, e isto não vem ocorrendo no Brasil. Então, é preciso ações imediatas. Se posso falar é que no âmbito do ensino do direito, passos estão dados, né, com os compromissos de toda a escola, todas as escolas de todos os níveis, né, de refletirem consciência negra. Tomar conhecimento, muito mais que informação, é tomar conhecimento de que há um protagonismo negro que colaborou na formação desse Estado, da cultura brasileira, quem somos, né? Então, acho que terei aí umas outras oportunidades de falar, mas clamo por uma intervenção imediata dos poderes constitucionalizados nesses atos todos de violência. Doutor Floriano Azevedo, o que está acontecendo? O que esses casos de racismo estão revelando para a sociedade brasileira? Caro Mauro, eu acho que, para além da tristeza de nós vermos uma sociedade que está na barbárie, né? A barbárie não apenas de matar um cidadão de forma tão vil, tão bruta, mas a barbárie que se revela com a mesma gravidade nesse casal que fala uma frase dessa, né? E o que revela, eu acho, não sei se Eunice, Vitor, Getúlio concordam comigo, é que nós, na verdade, do ponto de vista cultural, nós não abolimos a escravidão até hoje, né? Existe uma característica muito marcada no Brasil, que é o fato de que muitas vezes a lei avança, né? E ela avançou não só para a Lei Áurea, que foi uma transação entre elites, mas a legislação que coíbe o racismo tem avançado, né? Mas a cultura não avança na mesma velocidade, né? E aqui me parece que o endereçamento a essas questões, ele passa, claro, pela aplicação da lei, pelas punições necessárias, tanto aos que matam com o racismo como mote, como aqueles que praticam atos tão graves quanto de falas racistas, piadas racistas. Mas eu acho que a cultura só vai mudar se nós tivermos, e acho que eu concordo com a Eunice aqui, dois movimentos em paralelo e muito vigorosos. O primeiro é da inclusão dos cidadãos negros em todas as instâncias de poder e de visibilidade da sociedade, né? Professores negros, juízes, gerentes, advogados, etc., fazendo ver que o racismo ou a cultura racista perde espaço na realidade. Segundo, uma ação de todos, não apenas aquelas pessoas que são vítimas do racismo, mas de toda a sociedade, que indiretamente também é vítima, porque nós, vendo essas manifestações, esses eventos que o Mauro narrou, nós nos pomos também numa condição de ser parte de uma sociedade bárbara. E, portanto, nós não temos que parar nem um minuto de falar sobre isso, de coibir esse tipo de ação. De reprimir pessoas que conseguem formular uma frase bestializada como um negro, um preto tem assim, a ousadia de ser gerente de uma loja tão grande. Veja que o adjetivo tão grande significa o negro tem uma posição subalterna. Ele não pode ter uma posição numa loja tão grande, ou numa universidade como a Universidade de São Paulo, ou num cargo de secretário, como o doutor Getúlio foi, ou na advocacia de destaque. Se nós não fizermos isso cotidianamente, nós vamos continuar sendo uma sociedade em que a escravidão não foi abolida na cabeça das pessoas. Doutor Vitor, o que esses casos nos revelam? É difícil acrescentar qualquer coisa depois desses baluartes, né? O professor Floriano e a professora Eunice trazem muito forte esse fundamento que é antropológico, né? Desse problema que é endêmico e também endógeno e que deve ser repelido em absoluto, em todas as esferas, em todas as circunstâncias. É claro que a nossa legislação se fortaleceu,
para tentar cada vez mais mostrar o quanto é repugnante esse tipo de circunstância, esse tipo de raciocínio. Contudo, ainda existe inserido um problema de cunho cultural e o modo de combater isso é cada vez mais demonstrar o quanto esse pensamento perverso e reverso é fora da realidade. É algo que é absolutamente uma herança que deve ser esquecida e que deve ser repelida a qualquer custo. Algum problema com a conexão do Dr. Vitor? Vamos seguir aqui com o Dr. Getúlio. Me ouve, Dr. Getúlio? Pois não, Mauro. Doutor Getúlio, seguindo aqui, o que esses casos nos revelam, esses casos de racismo, e por que a legislação não tem conseguido dar conta? O senhor que tem experiência no Executivo, como secretário, experiência no Parlamento também, foi deputado estadual, foi deputado constituinte, a legislação evoluiu, e por que a legislação não tem conseguido dar conta deste problema? Olha, o primeiro exemplo que você mencionou, daquele casal de idoso, eu estou sem imagem de vocês, não sei por que razão. Mas estamos vendo o senhor e estamos ouvindo também. Pode seguir. O primeiro exemplo do idoso, do casal de idoso, não é justificável, não aceitável, mas é o senso comum, certo? Agora, o que me causa espécie é que algumas autoridades públicas, sobretudo aquelas pessoas que têm cargo de representação no mais alto nível, mais alto escalão, afirmar que no Brasil não existe racismo realmente é de causar espécie. Por quê? Porque denota total incompreensão de toda a problemática, como também a falta de visão um pouco mais séria, mais acadêmica de todo o processo. Não só os elementos empíricos estão à mostra para provar que existe realmente esse racismo estrutural, como todos os estudos antropológicos, sociológicos, culturais, mostram claramente que no Brasil esse processo, além de ter existido no passado, continua existindo agora e que, portanto, é preciso uma ação afirmativa para acabar com isso. Evidentemente que nós não tivemos, como o próprio general Mourão colocou, o problema da segregação racial, como os Estados Unidos ofereceram até a década de 60. Quer dizer, nós nunca tivemos aqui a proibição dos negros entrarem em ônibus, em determinados locais, etc. Mas, indiscutivelmente, a discriminação racial, o racismo, está imbricado na nossa sociedade. Portanto, isso eu acho que vai exigir um tempo muito grande por essas duas ações que o Floriano colocou, que a Eunice colocou. Quer dizer, uma ação em termos das próprias vítimas desse processo, como também da própria sociedade como um tal, sobretudo no que tange à educação. Quer dizer, nós temos que ensinar desde menino que o negro é igual, como qualquer outra raça, é igual a todo mundo. Agora, de cara, o menino já, olha, não vai brincar com aquele garoto, etc. Já os próprios pais apartam essas crianças. Isso é comum, a gente ouve isso muito quando conversa com as crianças. De modo que eu acho que, agora, o pior de tudo isso é que você vê a elite política deste país realmente não tendo má fé, ou não compreendendo realmente o processo que o Brasil atravessa, que vem atravessando há muito tempo. Quer dizer, a escravidão acabou, mas a escravidão moral, a escravidão social, não. Nós temos que compreender isso. Doutor Hanashiro, incompreensão ou negacionismo por parte da elite política? Olha, eu diria que as duas coisas. Algum de má fé é negacionismo, né? Ou os outros realmente é incompreensão, quer dizer, é falta de observação
da realidade, é falta de leitura, é falta de conversa com setores mais estudiosos desses assuntos, enfim. Mas realmente é um negacionismo que você hoje vê aparecer tanto na parte relacionada à raça, ao problema racial, quanto você vê na saúde. Isso aqui é pior coisa do que o negacionismo em relação à ciência, de um modo geral. Quer dizer, esta situação que vive o país é que vai agravando cada vez mais. Isso vai ampliando, porque hoje, felizmente, a democratização das informações é muito positiva. Todo mundo fica sabendo de tudo. Quer dizer, em menos de meia hora, nós soubemos do processo de discriminação que ocorreu em Porto Alegre, que ocorre em outros lugares. Então, isso é fundamental. Agora, como combater? Eu estou de acordo com o Floriano, com a Eunice. Doutor Vitor, a sua conclusão, a sua conexão havia caído. Você pode concluir agora, por favor. Doutor Vitor, seu áudio está fechado. Perdão. Agora sim. Concluindo que isso deve ser absolutamente repelido, e a melhor forma e modo efetivo de fazer isso é como a doutora Eunice e o doutor Floriano bem colocaram, cada um fazendo a sua parte, isso cada vez estando mais imprimido em todas as escalas sociais e dentro das autoridades. 12:18, você acompanha essa edição do programa Gente que Fala pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo. Estamos também pela rádio Universal AM 810 de Santos e nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Mais um assunto aqui para análise e debate dos nossos convidados. Uma mulher foi detida na sexta-feira agora por agressão, injúria racial e homofobia contra funcionários e clientes da padaria Dona Deola, na Pompeia, zona oeste aqui da capital. Segundo a padaria, ela insultou e agrediu funcionários e clientes que se mobilizaram para defendê-los. Questionou se aquela era uma padaria gay e deu tapas em um cliente. Como os funcionários não podem tomar nenhuma medida que envolva contato físico com os clientes, eles chamaram a polícia militar, que prendeu a agressora em flagrante. Doutora Eunice, e esse caso? Aqui cometido um ataque racista e homofóbico cometido por uma mulher. Com certeza homofóbico, né? Me parece claro, né? E vejam que as falhas, né, no nosso sistema jurídico mesmo, tanto que o Supremo Tribunal Federal é que vem nos socorrer, permitindo que se faça uso da legislação que criminaliza a discriminação racial, a 7.716, né, que é a homofobia, que esses atos, né, que também atentam contra os direitos humanos, sejam cuidados no âmbito do direito pelas autoridades aplicadoras do direito como crime racial, para que consiga se alcançar esta situação em sociedade. Mas vejam que veio do judiciário. A pergunta é, onde o legislativo, onde o executivo? Acabamos de ouvir o doutor Hanashiro, ele foi um deputado constituinte. A nossa Constituição de 88 é muito boa, ela é inclusiva. Foi por ela, com as suas diretrizes, que temos o Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, e também a criminalização da discriminação racial. Mas onde estão as políticas públicas que devem ser desenvolvidas pelo Executivo? E no caso específico de homofobia e de tantos ataques às questões de gênero também, estamos ainda aguardando que o legislativo, sobretudo, se mobilize, porque é crime, né, contra a pessoa, contra os direitos da pessoa. E, no entanto, precisou vir da Alta Corte, do Supremo Tribunal Federal, esse arranjo porque o Brasil já está num ranking negativo, como um dos estados que mais assassina mesmo, né, os homicídios
contra pessoas trans, contra gays, contra lésbicas, etc. O Brasil já está mal nesse ranking. Então, veio o Supremo para se utilizar da lei antirracismo nesses casos de homofobia também. Muito grave a situação do Brasil. A senhora destacou a necessidade das políticas públicas. Nós vamos entrar a seguir nesse tema. O governo federal desidratou ao menos 9 políticas de combate ao racismo. Já já a gente vai entrar nesse assunto. Agora, doutor Floriano Azevedo Marques, essa questão do racismo, ela passa necessariamente por outros pontos, por outras questões, por exemplo, passa pela misoginia, passa pelo sexismo na tentativa, por exemplo, de um controle sobre o corpo da mulher para que não haja miscigenação de raças, por exemplo, e levando, evidentemente, ao racismo. O senhor vê ligação entre essas áreas todas? Existe sim uma ligação, mas eu não acho que isso seja tão sofisticado, né? O que, na verdade, existe é um processo de uma enorme incapacidade de enxergar o outro, enxergar aquele que não é igual ao parâmetro que você autoelegeu para você mesmo como correto, né? Então, a mulher, ela pratica um ato de discriminação contra alguém que seja homossexual, ou que seja diferente, ou que tenha um cabelo comprido ou curto, porque ela entende que o correto é ser como ela é, e ela inadmite que alguém possa pensar, agir ou ser diferente. Na cor, na identidade sexual, na forma com que lida com o seu corpo. E isso significa, em grande medida, um esforço bárbaro para manter a sociedade estagnada, para não permitir que todos sejam tratados e tenham as oportunidades e o direito de ser como cada um é, ou como cada um deseja ser em relação ao seu corpo, em relação à sua orientação sexual. E aí, Mauro, você fez um link importante, porque, voltando ao que eu falei na primeira intervenção, as políticas públicas são importantes para dizer não, isso que você está fazendo é inadmissível, não só pelo judiciário, que tem uma alçada reduzida para conseguir identificar e punir essas condutas. Essa senhora foi gravada e terá que responder pelo seu ato deslavado de homofobia. Só que quantas manifestações como essa não existem sem que sejam gravadas? Sem que sejam tão escancaradas, tão patéticas como dessa senhora? Sim, existem nas redes sociais a todo instante. O tempo todo. E aí nós temos, na verdade, Mauro, na minha leitura, não uma paralisação de políticas públicas, que eu não costumo tratar como afirmativas, eu costumo tratar como coibitivas do comportamento preconceituoso. O que nós assistimos nos últimos anos foi um incentivo de uma política regressiva nesse sentido. Quando eu acho bonitinho alguém chamar o outro de gay ou de qualquer adjetivo desairoso à sua orientação sexual, eu não só não estou permitindo que nós avancemos, mas eu estou legitimando o retrocesso. Quando alguém vem dizer, mas o Beto lá de Porto Alegre foi espancado porque ele se altercou com segurança, essa pessoa está legitimando como se fosse plausível alguém agredir o outro à morte. Então, o que nós assistimos, não só por políticas de governo, mas por discursos de governo, significa legitimar um comportamento que nós temos que extirpar sob pena de continuarmos uma sociedade bárbara. Quando o vice-presidente, de forma aparentemente inocente, diz que não existe racismo no Brasil, ele não está, como diz a gíria dos jovens das gerações aí mais da internet, passando o pano. Ele está legitimando um comportamento racista que ganha por não ser escancarado como racista. Nós estamos retrocedendo 10 anos em 2. As redes que têm grandes ganhos, as redes criaram um ambiente seguro para a prática homofóbica, para a prática racista. Isso é algo que nós precisamos observar e atuar. É muito mais grave que simplesmente uma senhora que estava alterada por qualquer circunstância fazer uma manifestação, como disse, patética. É algo muito mais profundo.
E se nós não nos apercebermos que nós muitas vezes praticamos esses discursos preconceituosos até sem perceber, nós só estamos botando mais água no moinho do preconceito de todos os matizes. De que maneira, doutor Floriano, esse tema tem passado pelas cadeiras da Faculdade de Direito ou das faculdades de Direito de uma maneira geral, e notadamente na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo? Olha, Mauro, esse não é o momento para a gente ser otimista, porque esses atos eles nos deixam um pouco deprimidos. Mas eu pego aqui um gancho da primeira fala da Eunice. Eu acho que temos assistido importantes transformações. Como vocês sabem, a Universidade de São Paulo, há 5 anos, introduziu uma política bastante bem estruturada de inclusão, de cotas raciais, de cotas para a escola pública, com um corte forte na renda. E o que nós estamos assistindo não é apenas a abertura de oportunidades para jovens que daqui a alguns anos, e já agora, né, se formam na melhor faculdade, ou numa das melhores faculdades de direito do país, como advogados, e vão ser juízes e vão ser promotores negros, vindos da periferia, vindos de escola pública, com faixa de renda inusual entre os estudantes da USP. Não é só isso. É mais profundo que isso e mais, digamos assim, entusiasmante que isso. Por quê, Mauro? Porque esses jovens, eles estão convivendo nos bancos escolares com jovens que continuam vindo da elite. E esses jovens da elite estão se apercebendo de temas que eles sequer tinham ideia. Quando eles saem, porque o ambiente universitário favorece esse convívio, eles saem para tomar uma cerveja com o colega de classe dele, negro, né, ou preto, ele vai sentir o preconceito do atendente na hora ali, em loco, na né? hora. E ele vai se aperceber que uma coisa que ele nunca sentiu existe. E ele tende a se solidarizar, e a Eunice tem acompanhado isso, a se solidarizar com problemas que ele sequer imaginava que fossem reais. Quando ele convida um colega, que pode ser branco, preto, pardo, indígena, para tomar uma cerveja, e o sujeito não tem dinheiro para pagar a cerveja, ele percebe que a desigualdade social é real. Eu vou dar um exemplo só para não monopolizar a fala, Getúlio. Antes mesmo das turmas terem formandos vindos de cotas, porque isso é recente, o fato de terem estudantes vindos de classes mais baixas ou de cotas ou de fora de São Paulo, levou que as comissões de formatura dos quintanistas criassem subsídios para custear a formatura, a festa de formatura dos que não têm recursos, se apercebendo que a desigualdade existe. Isso antes mesmo de terem a cota, pelo simples fato de conviverem num ambiente mais diverso, mais plural. Eu acho que isso faz a diferença. Quando aquele casal que falou para o gerente como você pode ser gerente de uma loja desse tamanho, sendo preto, for julgado num processo por um juiz preto, né, tiver que despachar com um promotor preto, que chegou lá porque realmente faz jus a estar naquele cargo, as coisas começam a lentamente mudar. Porque vai ser uma realidade. O juiz vai ser um juiz preto. Por quê? Porque ele se formou numa boa faculdade. Por quê? Porque ele teve acesso. Então, acho que a gente está mudando. Agora, a mudança é muito lenta e ela é, digamos assim, diluída em cenas como essas que nós vivemos nos últimos dias. Doutor Getúlio, sua análise a esse fato aqui, no caso, a mulher com atitudes, ataques homofóbicos. Veja, Mauro, veja como é importante que um país tenha uma liderança política, uma cúpula executiva esclarecida, que tenha realmente visão da realidade. Quer dizer, quando você tem um alto executivo dizendo o brasileiro não é maricas ou não deve se comportar como maricas, já está acentuando um pouco esse lado homofóbico, esse lado homossexual, etc. De modo que, se nós não mudarmos essa visão, tanto da elite política, da elite do judiciário, da elite universitária, principalmente na área da educação, quer dizer, nós estamos desfacelando a nossa educação. Que programa nós tivemos em termos de educacional
para o país? Quer dizer, como nós estamos enfrentando esta questão da homossexualidade, da homofobia, do Covid-19, enfim, da pandemia, etc., negando a ciência, negando toda a realidade que o mundo está convivendo. Quer dizer, o Brasil está sendo ridicularizado na arena internacional por causa das posições que tem tomado. Ninguém está dizendo para tomar posição disto ou daquilo. Sim, ter uma posição honesta, clara, uma posição vinculada com a ciência, com a cultura, com o que de mais positivo no país. De modo que esse episódio eu enquadro dentro dessa perspectiva. Quer dizer, se nós não transformarmos a nossa sociedade, essa questão, esse assunto vai se repetir, porque não é um problema apenas estrutural, educacional, mas também é de toda a educação do nosso povo, da mudança social, da mudança cultural que nós temos que ter da nossa sociedade. Doutor Vitor, o doutor Hanashiro destacou aqui o termo maricas, né, que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro. A simbologia, né, desse termo, ele falou também em frouxos em relação àqueles que não enfrentaram a Covid, homens que são frouxos ou mulheres que são frouxas também. A gente vive um período de contrassenso, né? Da mesma forma que a consciência social e popular evolui, a gente também se depara com absolutismos como nunca antes. E é exatamente nesse sentido que a gente tem que combater, para que a diversidade cada vez mais seja aceita e esse tipo de absolutismo seja rechaçado, né? E para isso, a melhor forma, além da legislação ser fortalecida, porque, como bem os professores colocaram, a legislação já está posta desde a Constituição Federal, que no seu seio já protege todas essas questões. Mas, cada vez mais, cada um fazer a sua parte. A gente vê as empresas, né, dentro do contexto sociológico, cada vez mais se preocupando e criando comitês, criando comissões para que esse tipo de situação seja repelida e para cada vez mais isso seja entendido como algo fora da realidade. Mas não é porque tenhamos que entender isso fora da realidade que tenhamos que negar a existência. Digo fora da realidade para dizer que isso não é mais aceitável no mundo contemporâneo, né? Que é um mundo em que cada vez mais a diversidade, o direito alheio deve ser sempre preservado acima de tudo. Então, a gente sempre recomenda a ponderação, o equilíbrio, a isonomia, todas essas questões que já estão postas na nossa legislação. E a forma de tornar isso mais efetivo não necessariamente é também tornar a legislação mais efetiva, mas trazer isso para dentro das autoridades, como o professor Floriano colocou aí, o belíssimo caso exemplar que a Universidade do Largo São Francisco pratica efetivamente para corroborar, para que isso torne resultado efetivo e passe a incorporar as autoridades e os pensadores cada vez mais. Então, é nesse sentido que a gente tenta exercer a nossa função social de praticar isso de dentro para fora, de dentro das nossas casas, de dentro da nossa família, de dentro da nossa empresa. 12h35, esta é a edição do programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e ainda nas redes sociais. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações. Mais um tema por aqui, um relatório feito pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Identificou que o governo Bolsonaro descontinuou, deixou de implementar ou desidratou, ao menos, 9 políticas públicas ou instâncias para a garantia dos direitos da população negra e para o combate ao racismo no Brasil. Entre eles estão o Juventude Viva, principal programa de prevenção e combate ao homicídio de jovens, e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Doutor Hanashiro, eu começo com o senhor esse tema, inclusive, até para destacar a fonte, essas informações são da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, e ela chama atenção para um ponto aqui também, na reportagem dela,
ela disse que não houve, no período analisado, qualquer legislação aprovada pelo Congresso Nacional que contribuísse para o avanço do direito antidiscriminatório no Brasil. A informação que está contida nesse estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, esse estudo trazido aqui pela jornalista Mônica Bergamo. Por me socorrer da sua experiência parlamentar, houve um tempo, ou na sua época, temas palpitantes quando chegavam ao parlamento, os deputados abraçavam imediatamente para partir para a discussão de políticas relativas àquele assunto que estava chamando a atenção da população naquele momento. O que está acontecendo agora? Quer dizer, nem o Congresso Nacional se mexe e a gente vê o governo dar passos, o governo federal, o executivo dar passos e mais passos atrás em relação à prevenção e combate ao homicídio de jovens e à Política Nacional de Saúde Integral à População Negra. Olha, Mauro, eu acho que houve uma deterioração muito grande do nosso legislativo, sobretudo a partir da década de 2020, 2010 para cá. Por quê? Porque houve um pouco de implicação de natureza comercial no processo legislativo. Quer dizer, realmente você não tem grandes debates. Eu sou da geração de antes de 64, então eu assisti aqueles grandes debates. Você tinha até políticos que tinham uma posição antagônica, Lacerda, como é que chamava? Vários outros, né? Contrapondo-se a Lacerda, né? E hoje você já não tem mais esses debates acalorados. Mesmo aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, você tinha uma Conceição Tavares, uma Conceição da Costa Neves, com a Ivete Vargas, com outros parlamentares, né? Na Câmara Municipal de São Paulo, na década de 90, né? A Tereza Lajolo e vários outros com o Brasil Vita, quer dizer, e que, na verdade, era um debate sobre temas, não era um debate sobre como utilizar essa emenda, até porque não havia, no caso específico do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, não havia emendas, e mesmo as emendas parlamentares no governo federal, na esfera federal, não era compulsória, né? Quer dizer, podia ser aplicada se o executivo concordasse ou não. Agora não, então tudo isso vira um pouco balcão de negócio, de modo que você não tem realmente uma discussão muito séria sobre todas essas questões. E a colocação que a Mônica Bergamo faz, essa reportagem, eu li com muita cautela, é verdade. Nós estamos sofrendo um processo, um retrocesso em relação a tudo aquilo que seja uma política afirmativa, tanto em relação à questão racial, à questão homofóbica, como a questão da educação. Veja o que está acontecendo com todas as instituições culturais, não é? Está havendo um retrocesso muito grande. Quer dizer, você não está vendo. Você até poderia dizer o seguinte: o governo não se interessa por tal, tudo bem, mas não destrua. Não é? Quer dizer, você pega IBAMA, você pega a preservação ambiental, não é um tema que me interessa, tudo bem, mas é um tema do país, é fundamental, então não destrua aquilo que foi construído ao longo do tempo, que se forjaram legislações e forjaram métodos de fiscalização, etc., na área educacional, na área cultural, de modo que eu vejo uma degradação também na área do legislativo, onde você não tem uma discussão muito séria, onde você já não... E, por outro lado, a própria academia, né? Eu acho que a academia está ausente de todo esse processo. Há muito tempo eu não vejo a participação dos acadêmicos, dos universitários, né? Dos professores, dos cientistas, a não ser agora, na pandemia, no Covid-19, você tem a participação dos cientistas, dos pesquisadores, mas na área social, na área política, na área econômica, você vê muito pouca participação dos acadêmicos. Professor Floriano, essa preocupação do secretário Hanachiro sobre a pouca participação dos acadêmicos.
Olha, Mauro, eu acho que ela é verdadeira, mas eu acho que ela é fruto de um momento, como falou o ex-deputado, um momento em que o mundo acadêmico também foi posto no corner, também foi posto nas cordas, né? De uma maneira geral, a gente pode dizer que o país viveu um retrocesso também com relação à ciência, também com relação à universidade, né? Nós aqui na Universidade de São Paulo temos a sorte de sermos uma universidade estadual com, digamos, algum tipo de proteção, mas vejam o que foram os 2 últimos anos das universidades federais, né? Com recursos contingenciados, com tentativas de intervenção nos processos de autonomia, tentativa de coibição de liberdade de cátedra. Então, também os acadêmicos estão um pouco mais na defensiva do que provavelmente sendo aliados para uma ofensiva. E o que é importante, e acho que o Getúlio chamou a atenção disso, é que a sociedade tem que perceber 2 coisas. Primeira é que ninguém chega a uma posição de comando, como presidente da República, governador, prefeito mesmo, com um discurso de preconceito, para depois que ganha a eleição, mudar o discurso. Se a pessoa ganha com discurso de preconceito, o que ela vai fazer é destruir Getúlio. Por quê? Porque todo o arcabouço que foi construído é algo que a pessoa, o candidato, o político, vê como uma ameaça a si. Né? E isso eu acho que é importante. A gente tem que saber que votar significa também comprar alguns compromissos. Isso em qualquer instância. E, em segundo aspecto, o que acho que a sociedade tem que perceber é que preconceito mata. Preconceito não é simplesmente fazer piada sem graça sobre a diferença. Preconceito cria uma sociedade que avilta, que mata psicológica e pior, mata fisicamente. Né? São os jovens negros que morrem, né? Ou na abordagem do crime ou na abordagem da polícia. E vejam, nós, sociedade, não apenas falo aqui com lugar de fala de alguém que nunca foi vítima de preconceito, né? Sou branco, sou heterossexual masculino, venho de uma classe média, mas que percebe que a sociedade como está, ela está condenada ao atraso. Não existe possibilidade de desenvolvimento econômico, social, cultural de uma sociedade que, mais do que não repele, preza o preconceito, né? Aplaude práticas preconceituosas. Então, voltando ao tema da academia, é verdade, a academia tem um papel a cumprir, tem tentado, com grande dificuldade nos últimos tempos, cumprir esse papel, mas eu acho que nós vivemos um pouco a ressaca do que foram, nos últimos anos, vitórias de discursos de ódio. Doutor Vitor, qual é a reação que a sociedade tem? Quais são os caminhos de reação que a sociedade tem para esse estado de coisas? Quando vê o governo federal desidratar, descontinuar, deixar de implementar ou desidratar ao menos 9 políticas públicas de combate ao racismo. Cada vez mais buscar fortalecer os organismos civis e as organizações cívicas, né, para que juntos tentemos combater cada vez mais esse tipo de postura. E aí, realmente, o doutor Floriano toca num ponto central. Não adianta as pessoas se iludirem de imaginar que, postado uma autoridade lá, ela vai mudar as suas convicções ou, enfim, o seu modo de agir por uma mera transitoriedade política. Então, isso confere cada vez mais, de novo, ao cidadão a responsabilidade de entender e de exercer mesmo o seu papel e a sua função social, entendendo a importância disso quando do seu voto, porque depois isso realmente gera transtornos que são capazes de dizimar boa parte da população, porque isso gera problemas infinitos de todas as ordens. Então, me parece que friso uma vez mais que a melhor forma de exercermos isso é começarmos de dentro das nossas casas, porque de dentro das nossas casas isso efetivamente vai evoluir para as nossas empresas, para as nossas academias e, finalmente, para as nossas autoridades e governos. Enquanto esse mindset, como se usa popularmente essa expressão hoje em dia,
não for alterado, realmente caminhamos aí para um colapso de absolutismos, um colapso de contrassenso, que, infelizmente, não corrobora em nada para fortalecer o que é a nossa legislação constitucional muito bem posta, que é, na sua matriz, isonomia. Professora Eunice, de acordo com o doutor Vitor Fernandes, o que a senhora acrescentaria? Acrescentaria que ele pautou muito bem, né? Analisou muito bem, né? Então, pela via da educação, nós precisamos imediatamente formar um novo cidadão. Então, essa percepção das diferenças é preciso começar já no ensino infantil e chegar até o ensino universitário, né? Então, o binarismo, né? Coisas assim já anticientíficas ainda estão presentes na educação. Não, né? Então, nós temos aí os vários gêneros, é preciso que essa percepção das diferenças já estejam presentes, mas há também diferenças étnicas. Então, o Brasil, o que é o Brasil? Nossa, foi construído por muitos povos, então há diferentes, as pessoas são iguais para o exercício de direitos e obrigações, mas há diferenças étnicas, diferenças sociais, biológicas, né? Então, estas questões precisam estar muito presentes na educação. É simples a gente falar, só que não vem ocorrendo. Depois temos a questão da desigualdade social. Essa precisa ser enfrentada assim, porque propicia esses desmandos e sofrimentos que a gente vê na sociedade. Então, acho que pela via da educação, podemos construir, e com as tecnologias não vai levar tanto tempo assim. Está faltando realmente vontade política de mudar a sociedade positivamente. Tá posto o desafio, professora Eunice Prudente, começar nos bancos escolares, e o resultado disso vai levar um tempo para a gente ver, até as futuras gerações crescerem, né? O problema está, acho que mais desafiador ainda do que levar para os bancos escolares na mais tenra idade, é o que está posto aí para nós todos, adultos, para uma sociedade adulta. Como mudar uma sociedade adulta racista e preconceituosa? Aí precisa vir para os adultos, né? Ação, sim, das instituições públicas. Então, o negativismo por parte de autoridades é uma ofensa, é um retrocesso, é uma desconstrução muito grave em termos de direitos humanos, porque aí sim a pessoa tem que ser chamada, né, pela autoridade responder pelo crime que cometeu, pelas suas ofensas. Então, há realmente uma impunidade, porque o discriminador, seja na questão de gênero e, sobretudo, na questão de raça, não é o nosso moço pobre da periferia preto-pardo, né? Então, são outras figuras da sociedade. E aí nós notamos a seletividade por parte da polícia, por parte dos aplicadores do direito, até mesmo por parte do judiciário, para enfrentar, não, o senhor, a senhora, né, delinquiu e vai responder por isso. Quer dizer, notamos essa seletividade e essa falha. Daí a dificuldade de se vencer as discriminações. Pessoal, faltando 10 minutos para uma, essa é a edição do programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também nas redes sociais. Professora Eunice, vamos aqui para as perguntas do nosso público. A Vera Lima nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Ela pergunta o seguinte, ela diz: em entrevista ontem, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, disse que não ser racista não é o suficiente. É preciso ser antirracista. O que isso quer dizer? O que essa fala do Lewis Hamilton quer dizer? Isso quer dizer cidadania ativa, realmente, né? Acho que ele acertou, e a pergunta da Vera, da nossa Vera Lima, é importante, né? Porque é chamar todos a uma luta. Que luta?
na sua vida, no seu dia a dia, na sua profissão, né? Na sua convivência, tenha atitudes antirracistas. Então, é preciso uma ação, é preciso realmente, nas ocorrências aí de discriminações, é preciso noticiar, denunciar, orientar as pessoas, não, denuncie sim, porque aquela pessoa provavelmente já lá nos órgãos policiais e outros já tem até uma ficha lá, não é a primeira vez que ela está tomando aquela atitude, então vale a pena sim denunciar. Então é preciso uma atitude propositiva de todos os cidadãos. Imagine um professor em sala de aula, seja na escola pública ou na escola privada, o quanto ele pode construir contra o racismo, né? Então não basta dizer só não sou racista, não discrimino ninguém, é preciso atitude, e isto o brasileiro sabe fazer e pode fazer. Professor Floriano Azevedo Marques, o seu Jaime, aliás, obrigado a Vera Lima aqui pela pergunta, agora a pergunta do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente enviando aqui os questionamentos nas nossas conversas. Doutor Floriano, ele pergunta qual é o seu parentesco com o Corifeu de Azevedo Marques, saudoso criador do grande jornal Falado Tupi. Vamos lá. O Corifeu era irmão do meu avô, irmão um pouco mais velho que o meu avô de parte de pai, né? E não só na família tinha jornalista, não só o Corifeu, como Joaquim Azevedo Marques, que fundou o Correio Paulistano. Então, eu tenho uma família que tem a lado jurídico, mas tem também uma tradição no jornalismo. Meu avô tinha 10 irmãos e 2 eram jornalistas. Corifeu de Azevedo Marques, nome de avenida, aqui na região oeste de São Paulo. Agora, pergunta minha, a inspiração de Corifeu de Azevedo Marques na sua carreira do direito, embora jornalista? Olha, eu acho que tanto Corifeu como outros parentes, na verdade, me inspiraram um pouco pela carreira jurídica e pela propensão ao debate público, né? Eu acho que isso caracteriza muito a tradição da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, que hoje eu dirijo. Isso é uma coisa que eu aprendi em casa, né? E acho importante debater. Muito bem. Marcos, do bairro de Santa Cecília, região central aqui da capital. O secretário Getúlio, ele pergunta na sua avaliação qual é a necessidade mais urgente da cidade de São Paulo, aquela que deveria ser o ponto de partida do futuro prefeito, seja ele quem for. Olha, o Covid-19 realmente indicou que uma das questões fundamentais, não só em São Paulo, no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, é o problema da saúde. Problema que, por exemplo, nos Estados Unidos, afetou sobremaneira a população mais pobre, porque lá não existe o SUS. Felizmente, nós temos o SUS, mas é preciso ampliar, melhorar e aperfeiçoar o nosso SUS. Graças ao SUS, nós tivemos um melhor combate ao Covid-19. De modo que eu acho que um dos investimentos mais importantes na cidade de São Paulo é a questão da saúde. Evidentemente que a educação sempre é uma pauta que deve estar presente em qualquer prefeito. Doutor Vitor Fernandes, a Fernanda Coutinho com a gente no nosso canal no Instagram, obrigado. Ela pergunta o seguinte: como uma empresa deve agir em relação aos seus funcionários para evitar acontecimentos como o ocorrido lá no Carrefour de Porto Alegre? Cada vez mais nós vemos práticas de compliance, canais de denúncia sendo efetivamente utilizados e implantados nas empresas. Então, esse é o primeiro caminho, esse é o caminho fim, mas o primeiro caminho é efetivamente instruir os seus funcionários em como se portar, em cada vez mais corroborar efetivamente para que não exista distinção e que, de verdade, a diversidade seja implementada em todos os níveis. Como bem colocou a doutora Eunice, isso não só deve ficar no discurso, mas essa prática deve efetivamente ser implementada. Então, cada vez mais as empresas têm que workshops e fazer com que isso fique imprimido mesmo
na consciência social e as pessoas entendam o quanto a prática contrária é repugnante, deve ser combatida e deve ser penalizada. Pessoal, 12h56 agora. O tempo passou muito rápido nessa edição do programa Gente que Fala. Nós temos outros temas aqui da nossa pauta que realmente ficarão prejudicados, porque o debate aqui foi tão importante em relação a essa questão do racismo, do preconceito, esses assuntos todos que tomaram conta do noticiário ao longo do final de semana. A gente tinha aqui para falar sobre a Covid-19 no Campeonato Brasileiro, ainda o problema do abastecimento de energia elétrica lá no Amapá, que foi denunciada à Comissão Interamericana, e também a questão dos gastos da próxima gestão municipal aqui em São Paulo, num ano que certamente nós veremos muitas dificuldades em 2021 por conta da própria pandemia, a queda de receita e tudo mais. Os desafios para o novo prefeito, seja ele quem for, mas esses temas realmente vão ficar prejudicados porque a gente não tem mais tempo. Então, doutor Vitor, eu começo a despedida com você. Vamos lá. Eu quero agradecer muitíssimo uma vez mais o privilégio absoluto de poder conversar e partilhar de ideias junto com a professora Eunice, com o professor Floriano, com o ex-deputado Getúlio Hanashiro, efetivamente veteranos na mudança da consciência social e do debate positivo. Então, isso efetivamente é um privilégio participar disso diretamente. Agradeço à Rádio Trianon, a você, Mauro Friesman, Fausto Camunha, Zenilda, toda a produção do programa Gente que Fala. Muitíssimo obrigado uma vez mais. Doutor Floriano, sua palavra final. Bom, uma palavra de agradecimento pela oportunidade, de elogio aos meus co-debatedores pela qualidade das falas, algumas que inclusive trouxeram novos pontos aqui para reflexão. Agradecer ao Mauro pela mediação e principalmente deixar uma mensagem, Mauro, que eu acho que é uma mensagem que responde a sua pergunta, há pouco. Um dos fatores que eu acho que pode mudar essa realidade é ter mais e mais programas como o seu, chamando a atenção para o fato de que o racismo é a causa do atraso do país. Muito obrigado. Muito obrigado. Professora Eunice Prudente, sua palavra final. Parabéns, né? Gente que fala, trazendo, né, um diálogo para toda a população e sobre questões políticas tão sérias. Eu só quero agradecer. No dia 27 de novembro, a Faculdade de Direito vai estar refletindo consciência negra, então todos estão convidados a partir das 17h30 via YouTube, mas é o YouTube da Faculdade de Direito da USP. Sim. Todos para acompanhar e assistir o que aqui na faculdade, o que a academia está debatendo aí sobre o assunto. Um abraço forte no representante do povo, né, Getúlio Hanashiro. O senhor está fazendo falta aí nas casas legislativas. Também ao colega Vitor Souza, né, um ativista importante na faculdade. Um abraço aí ao professor Floriano Marques por uma gestão democrática que ele está desenvolvendo no Largo São Francisco. Gente que fala, Mauro Friesman e todos os produtores, meus parabéns, imprensa livre e contributiva. Muito obrigado, professor Eunice. Bem rapidamente, para eu passar a palavra aqui para o doutor Getúlio, a gente está em cima da hora. Dia 27, no canal do YouTube da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A que horas? 17h30. Muito bem. Agora, então, a palavra final do secretário Getúlio Hanashiro, bem brevemente. Professor Eunice Prudente, parabéns. Diretor Floriano Azevedo, meu caro doutor Victor Fernandes e Mauro. Muito obrigado pelo convite e quero realmente agradecer a todos os membros da bancada. Muito obrigado. Muito obrigado, minha gente, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Obrigado pelas palavras de todos. Estiveram com a gente hoje nessa edição Dr. Floriano Azevedo Marques, diretor da Faculdade de Direito da USP, a doutora Eunice Prudente, docente dos programas de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, o advogado Dr. Vitor Fernandes Serri de Souza, e também o sociólogo Getúlio Hanashiro, ex-deputado
também ex-secretário aqui de São Paulo. A nossa ficha técnica aqui para despedida na mesa do som, Sérgio Souza, gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, espectador, a nossa razão, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. 1 e 1. Até amanhã. Tchau, tchau.